Em 2019, comemoraram-se os 500 anos do Tratado da Prática da Aritmética de Gaspar Nicolas, o primeiro tratado de aritmética prática escrito por um autor português e publicado no nosso país. Do autor pouco se sabe. Admite-se ter ascendência judaica, ser natural de Guimarães e ter vivido até ao segundo quartel do século XVI. A obra surgiu num contexto de grande expansão marítima e comercial de Portugal e revestiu-se de grande importância para a prática mercantil ao inserir-se no conjunto de livros que propunham transcrever e perpetuar o conhecimento oral, possibilitado pela emancipação das línguas vernáculas em relação ao latim e pela difusão da imprensa. Destinava-se não só aos funcionários da Casa da Índia, mas também a um público menos escolarizado, associado a atividades comerciais. Esta obra, entre outras, mostra o avanço do grupo mercantil português no início da época moderna, tanto que trabalhava com o Oriente, como que vai fundar a sua riqueza no Atlântico. Este tratado teve grande divulgação, sendo continuadamente impresso nos séculos XVII e XVIII. Gomes Teixeira, eminente matemático e primeiro reitor da Universidade do Porto, dele diz ser um excelente manual de aritmética prática, muito claro e simples, na exposição das doutrinas, sem teorias, que certamente prestou bons serviços no século XVI. Na Europa deste tempo, já se conheciam outros tratados de aritmética que elencavam e explicitavam um conjunto de regras como as companhias e as baratas. Nos fólios 17 e 36 do seu tratado, Gaspar Nicolas explica a regra de quarto e vintena e a regra da conta de Flandres, usadas pelos mercadores quinhentistas, que surgem apenas nos tratados portugueses e terão a sua origem no comércio português com o Oriente. A regra de quarta e vintena permitiu calcular o imposto da Casa da Índia a cobrar sobre as mercadorias do Oriente, enquanto a regra da conta de Flandres se aplicava às mercadorias comercializadas no circuito europeu via feitoria de Antuérpia. A mesma conta surgirá noutros tratados idênticos, como de Bento Fernandes do Porto, em 1555. Nos fólios 11 e 12, podemos encontrar a regra de ouro dos mercadores, isto é, a regra de 3, que pressupõe que a partir de 3 números, determinado procedimento vai possibilitar obter um quarto número. Nos fólios 12 a 15, apresentam-se as regras para o cálculo da distribuição dos lucros pelos associados da companhia, dita uma associação de homens com vista a obter lucros, iniciando uma prática complexa que os mercadores deviam seguir nos diferentes tipos de empresas e associações em que se envolviam. A chamada regra de baratas, incluída nas transações comerciais desde o período medieval, é abordada nos fólios 38 e 39. Permitia trocar um produto por outro ou ainda uma parte de um produto por dinheiro e outra parte por outro produto. E este sistema complexo de compra e venda era usado pelos mercadores da bacia do Mediterrâneo, sobretudo em grandes locações a negócios. A Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto, composta de património bibliográfico e documental, que remonta à criação da instrução superior no Porto nos séculos XVIII e XIX, com as aulas de náutica e de debuxo e desenho, a Academia Real da Marinha e Comércio e a Academia Politécnica do Porto, herdado pela Faculdade de Ciências com a instituição da Universidade e hoje gerido pela Unidade de Gestão de Documentação e Informação, possui um exemplar da primeira edição desta obra, datada de 1519. Foi oferecido por Francisco de Paula Azeredo, professor de Física, bibliófilo e político, em 1926. Terá chegado à sua posse em 1876 por morte de um primo do pai, o Conde de Azevedo. O livro ostenta um ex-libris, no qual está impresso, em memória dos insignes bibliófilos portuenses Francisco Lopes de Azeredo Velho, Francisco de Azeredo Teixeira de Aguilar, Condes de Azevedo e Samudens, à Universidade do Porto ofereceu o professor Francisco de Azeredo. No verso, há uma nota manuscrita, assinada por Francisco de Azeredo, onde se lê: à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto ofereço este exemplar, que julgo único. Na folha de rosto é visível o carimbo da Casa de Azevedo.